Lição número 838. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atam taslim. Wa ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainda na nossa sequência relacionada à discórdia marital, falando do casamento, dos problemas que advêm do casamento, hoje vamos falar da mudança do comportamento após o casamento. A mulher tinha uma conduta, o homem tinha uma conduta antes do casamento, quando acabavam de se conhecer, e havia uma grande expectativa de ambas as partes. Mas com o passar do tempo, as pessoas casam-se, ou o casal chegou de concretizar o maior desejo, que era contrair o matrimônio, casar, e uma das partes, ou ambas partes, começa a desdenhar e afastar-se daquilo que era a conduta anterior e que por vezes fez com que uma das partes se interessasse por outra parte. Na maioria dos casos, podemos assim dizer, a primeira vez que um homem começa a amar a sua esposa, ou uma mulher começa a gostar de um certo homem, é quando se vê pela primeira vez. É pela primeira vez. Infelizmente, vemos que o casal se esquece ou finge se esquecer, não é, este facto depois que a vida de casado começa. Quando a vida de casado começa, eles se esquecem que o que me atraiu neste, né, foi a sua beleza, foi quando eu lhe vi pela primeira vez, não é? Esquecem e acabam saindo disso. Lentamente, uma das partes começa a negligenciar a sua manutenção, até que chega o dia em que o marido, por exemplo, dando um exemplo concreto, o marido volta para casa após o trabalho longo, árduo, não é? E encontra a sua esposa completamente, não é, desarrumada, de cabelos desgrenhados, não é, o cheiro de comida exalando do seu corpo e das suas roupas enfarrapadas, não é, de forma que ela perde todo o apreço, não é, pelo bom gosto e aparência apresentável para com seu marido, porque já se habituou do seu marido, acha que já não pode se embelezar para o seu marido. O homem, isso aplica-se também para o homem era aquele atencioso, era aquele que sempre que se fizesse presente diante da sua noiva, não é? Ele estava bem vestido, o perfume que ninguém tinha, era único, não é? Mas quando casa já deixa de simbolizar para sua esposa. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dizia: Inni uhibbu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li. Eu gosto de me embelezar para minha esposa da maneira como eu gosto que a minha esposa se embeleze para mim. Então, o casal deve se adornar, deve se embelezar um para o outro. Esta beleza ou esta preocupação de se adornar, de se embelezar para o outro, não pode terminar com o casamento. Não pode terminar quando as pessoas já estão a legalizar ou quando legalizam, não é, aquela relação anterior. Mas sim, é daí que deve ainda aumentar essa beleza, não é, o adorno, se preparar, vestir-se bem, para se ver o seu esposo ou para estar diante da sua esposa. Portanto, nós vemos um contraste. Nós vemos a esposa ideal, não é? Trabalha muito, vemos que é preciso trabalhar, obviamente, para ter melhor aparência na frente do marido. Vemos que ela exala uma sensação de prazer em manter seu corpo e casa limpa, não é? Porque sabe que a limpeza ajuda a preservar a sua beleza e que uma esposa desleixada logo inspira repulsa em seu
marido. O que realmente é estranho a esse respeito é que algumas mulheres fazem questão de usar melhores roupas, não é? Usarem as suas melhores joias, mais valiosas joias, quando saem de casa. Mas quando estão em casa, elas aparecem diante dos maridos, não é? Sem qualquer adorno. Sem qualquer adorno. Tão estranha é que a mulher que é preguiçosa demais para se livrar, não é, de seus feios cabelos ou de odores desagradáveis, não é? Quando é para sair de casa, ela se preocupa com isso, mas quando se vê com o seu marido, ela já não está, não é, com esta preocupação, não é, de estar embelezada e linda para o seu esposo. É tão importante a mulher, não é, a ter uma aparência agradável para o seu marido, que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu os homens que estavam ausentes das suas casas por longo tempo, proibiu-os de voltar para as suas casas sem que informassem as suas esposas ou sem um aviso prévio. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Likai tam tashitta sha'thata وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَ", não é, para que as mulheres de cabelos despenteados possam pentear os seus cabelos, e para que as mulheres, não é, que foram deixadas sozinhas por um longo tempo sem o seu marido possam até remover os pelos pubianos. Subhanallah, este impedimento do profeta sallallahu alaihi wasallam aos homens regressar a casa sem um pré-aviso. A pessoa poderá perguntar, mas qual é o pré-aviso que dariam? Naquele tempo não havia celular, não havia meio de comunicação, senão uma informação direta. Sim, quando as delegações chegavam, ficavam acomodadas num certo lugar e entrava um indivíduo na cidade, na localidade, e informava, não é, que o exército está de volta, ou as pessoas estão todas de volta, e as mulheres tinham tempo de se preparar para receber os seus esposos. Portanto, estou aqui a relatar um incidente, mas deixar claro que o adorno é recíproco. O homem para com a sua mulher, assim como a sua mulher para com o seu marido. Nós vemos que quando a mulher está menstruada, ela negligencia-se nisso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, até nesses momentos, não é, exortou a limpeza, a higiene e a beleza para o seu marido. Obviamente não existirá nenhum ato sexual, mas isso não impede que possa atrair ainda o seu marido. Após este período, portanto, a vida é normal que o casal volta a levar. Portanto, o que podemos dizer nesta lição? Que a mulher não pode esquecer das suas qualidades, não é? E gostos femininos naturais que a tornam atraente para o marido. Ela deve esforçar-se para tornar-se a si mesma bonita, a sua casa limpa e elegante, com aquele ambiente feminino que o homem adora sentir quando chega à casa do trabalho ou da viagem, ou o que for. Portanto, este gesto, não é, esta qualidade de gênero feminino, não é, é algo que atrai o seu esposo, obviamente. Portanto, e acima de tudo, não é, uma mulher, uma esposa, não pode de jeito algum, não é, se esquecer, não pode fingir, não é, o facto ou ignorar o facto de que os demônios femininos de raça humana, não é, que estão lá fora em multidões, cada uma desses demônios está esperando para tentar o seu marido, não é? Estão a esperar, não é, para tentar o seu esposo, para seduzir o seu esposo e pelo menos até satisfazer seus desejos, não é, com um olhar. Portanto, a mulher deve se esforçar para tornar-se bela para o seu marido, e se ela não o fizer, a probabilidade é maior de que ele se sinta tentado, né, a olhar para outras mulheres fora de
casa. Portanto, nós não vamos dar esta oportunidade, não é? Conforme disse, mencionamos aqui alguns ahadiths, mas a beleza, o adorno, não é? Para o cônjuge é recíproco. Assim como a mulher gosta, ou o homem gosta que a mulher se embeleze, se adorne para, não é? Que a mulher faça isso para seu marido. A mulher também gosta que o marido faça para a sua esposa, portanto, é um dever, não é, recíproco, que o casal não pode esquecer que o que atraiu eles pela primeira vista, não é, foi aquela beleza, foi aquela higiene, aquela organização, e isto não pode deixar de existir com o casamento. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك